Tudo bem, alunos do segundo ano? Aqui é o professor Cláudio. Nessa aula a gente vai falar sobre o princípio fundamental da contagem. Então vamos a esse exemplo aqui, ó. Renato, José e Cristina disputam um torneio de xadrez, no qual são atribuídos prêmios ao campeão e ao vice-campeão. Quais são as premiações possíveis? Para facilitar a compreensão do problema, podemos usar a árvore de possibilidades. Então aqui eu vou colocar aqui, ó, a posição de campeão, vice-campeão, e aqui eu vou colocar os premiados. Para a posição de campeão, eu tenho três possibilidades aqui, ó, que é o Renato, o José ou a Cristina. Para vice-campeão, eu tenho o seguinte: se o Renato for campeão, eu tenho para vice-campeão o José ou a Cristina. Se o José for campeão, eu tenho para vice-campeão o Renato ou a Cristina. E se a Cristina for campeã, eu tenho para vice-campeão o Renato ou o José. Os premiados agora, eu tenho Renato campeão, José vice-campeão. Depois, Renato campeão, Cristina vice-campeã. Depois eu tenho José e Renato, José e Cristina. Depois, Cristina e Renato, Cristina e José. Existem 3 vezes 2, que é igual a 6 maneiras possíveis de premiação. Ou seja, para a posição de campeão, há 3 possibilidades. E para cada uma delas, há 2 possibilidades de vice-campeão. Então tá aqui o total de 6 premiados. Então tá aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então aqui, ó, aqui eu fiz essa árvore de possibilidades. Só que a gente não precisa fazer isso toda vez, ficar fazendo essa árvore de possibilidades. Por quê? O objetivo da análise combinatória é o quê? É você achar o total de possibilidades sem precisar ficar descrevendo todas essas possibilidades. Então aqui o princípio fundamental da contagem. Eu tenho o seguinte, ó. Pelo princípio fundamental da contagem, eu tenho, primeiro, a posição de campeão, não é? Então vou colocar aqui, ó, a posição de campeão. E depois, a posição de vice-campeão. Certo? Aí eu vou colocar o total de possibilidades de cada uma. Primeiro, para campeão, eu tenho quantas possibilidades? São 3, né? Renato, José ou a Cristina. Então, eu vou colocar aqui 3 possibilidades para campeão. Agora, se um deles for campeão, eu só vou ter 2 possibilidades para vice. Então, eu vou colocar aqui, ó, 3. E aqui para vice-campeão são 2 possibilidades. Então, o que você vai fazer? Cada uma aqui, ó, é uma etapa. Então, você vai multiplicar essas etapas. Então, para a posição de campeão, são 3 vezes 2, que é igual a 6. No caso aí, eu vou ter o quê? 6 maneiras possíveis de premiação. 6 maneiras possíveis de premiação. Certo? Então tem 6 maneiras possíveis. O que é o princípio fundamental da contagem? O esquema desenvolvido no exemplo é chamado de árvore das possibilidades e facilita a resolução de problemas de contagem.
A partir do exemplo, podemos enunciar o princípio fundamental da contagem, que nos mostra um método algébrico para determinar o número de possibilidades de ocorrer um evento sem precisarmos descrever todas essas possibilidades. Vamos a outros exemplos aqui. Primeiro, um restaurante oferece no cardápio 2 saladas distintas, 4 tipos de pratos de carne, 5 variedades de bebidas e 3 sobremesas diferentes. Uma pessoa deseja uma salada, um prato de carne, uma bebida e uma sobremesa. De quantas maneiras a pessoa poderá fazer o seu pedido? Então aqui eu vou colocar primeiro. A primeira aqui, caso eu fale primeiro item aqui, no caso aqui, é a salada. Então eu vou colocar aqui. Vou colocar que isso aqui é a salada. Depois, no caso vem o prato de carne, né? No caso, salada. Aí no caso, prato de carne. Depois eu tenho bebida. E depois eu tenho quem? A sobremesa. Ele quer montar o pedido, no caso, uma salada, um prato de carne, uma bebida e uma sobremesa. De quantas maneiras a pessoa poderá fazer o seu pedido? Aí você tem que ver, no caso, opções que tem. No caso, no problema aí, são o quê? 2 saladas distintas. Então, você pode escolher uma das duas. Então, você vai colocar todas as possibilidades. No caso, são 2 saladas. Depois, 4 tipos de pratos de carne. Então, vai colocar aqui 4. Bebidas são 5 variedades. E a sobremesa são 3 sobremesas diferentes. Então, pode escolher qualquer uma delas aí, ó. 2 vezes 4 vezes 5 vezes 3. Então, no caso aqui, pelo princípio fundamental da contagem, você vai multiplicar todas essas etapas aí. No caso, eu tenho 2 vezes 4 vezes 5 vezes 3. No caso aqui, 8 vezes 5, 40 vezes 3 dá 120 maneiras de fazer o pedido. Então ela pode fazer o pedido aí de 120 maneiras diferentes. Segundo exemplo aí, com os algarismos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, quantos números de 3 algarismos podemos formar? Então aqui é o seguinte, para formar esse número de 3 algarismos, eu tenho aqui, ó, 8 algarismos, no caso de 0 até 7. Então aqui o total de 8 algarismos. Certo? Agora eu quero formar número de 3 algarismos. Então aqui eu vou colocar o seguinte, ó. Vou fazer um esqueminha aqui. Então aqui eu vou colocar, no caso aqui são 3 algarismos. Então você vai colocar aqui o primeiro, o segundo e o terceiro algarismo. Primeiro algarismo, segundo algarismo e o terceiro algarismo. Os números formados são de 3 algarismos. Então eu coloquei aqui os 3 algarismos aqui, ó. Certo? Agora, quantos números de 3 algarismos eu posso formar usando esses algarismos aqui? Primeiro,
Uma restrição importante aqui é o seguinte: o zero não pode ser o primeiro algarismo. Por quê? Os números formados são de 3 algarismos. Se o primeiro algarismo for o zero, ele fica como 2 algarismos. Por exemplo, 0,12, no caso, é só 2 algarismos. Então, o zero aqui, ó, ele não pode começar aqui. No caso, não pode ser o primeiro algarismo. Então, aqui no caso, tem que ver quantas possibilidades que eu tenho. Então, aqui, se são 8 algarismos e o primeiro não pode começar pelo zero, eu tiro ele. Então, são 8 menos 1 vai sobrar quanto? 7. Então, são 7 possibilidades para o primeiro algarismo. Agora, para o segundo algarismo, eu posso colocar o zero. Então, aqui são 8. Aí eu coloco 8 possibilidades para o segundo algarismo. E para o terceiro algarismo também são 8 possibilidades. Eu posso colocar todos e o zero também. Então aqui também são 8 possibilidades. A única restrição que eu tenho aqui é o zero, que o zero não pode ser o primeiro algarismo. Agora, pelo princípio fundamental da contagem, basta multiplicar essas etapas aí. Então, 7 vezes 8 vezes 8, que vai dar 56 vezes 8, que é igual a 448 números. Então, um total de 448 números. Na letra B, quantos números de 3 algarismos distintos podemos formar? É a mesma coisa que a anterior? Não, porque agora falou essa palavra aqui, ó, distintos. Essa palavra aqui, distintos, diferentes, é muito importante dentro da análise combinatória. Por quê? Aqui, ó, eu vou formar número de 3 algarismos. Então, vou colocar aqui, ó, primeiro algarismo, segundo algarismo, terceiro algarismo. Então aqui eu vou colocar o primeiro algarismo, aqui o segundo e aqui o terceiro algarismo. Lembrando que são 8 algarismos, eu não posso começar, no caso o primeiro algarismo aqui não pode ser o zero. Então eu vou excluir ele. Então, se são 8, vai ficar 7 possibilidades para o primeiro algarismo. Eu posso ter 7 possibilidades. Para o segundo algarismo, agora não posso repetir os algarismos, certo? Aqui no caso, para o segundo algarismo, eu tenho 8 possibilidades. Tem 8 possibilidades aqui, ó. Inclusive o zero. Só que como eu coloquei um algarismo aqui, eu não vou poder repetir aqui o algarismo que eu coloquei aqui. Então nesse caso aqui são 8. Tirando 1 vai ficar 7. Então eu tenho 7 possibilidades para o segundo algarismo. Para o terceiro algarismo, o que vai acontecer? Como eu não posso repetir algarismos, o número que eu colocar aqui, eu não posso colocar ele aqui. Então, se aqui são 7 possibilidades, aqui vai ficar 6. Vai ficar 6 possibilidades. Certo? Então, agora, pelo princípio fundamental da contagem, o que eu vou fazer? Multiplicar essas etapas aí. 7 vezes 7 vezes 6. 49 vezes 6 vai dar 294 números. Certo? Então, no caso aqui, ó, preste bem atenção nessa palavra. Distintos, diferentes. Porque se colocar essa palavra aqui, ó, eu não posso ter repetição de algarismos.
Terceiro exemplo aí. Quantas motos podem ser licenciadas se a placa tiver duas vogais, podendo haver vogais repetidas? E três algarismos distintos. Essas informações são muito importantes dentro da análise combinatória. Por quê? Primeira coisa, você tem as motos, a placa tiver duas vogais, então no caso a placa vai ter duas vogais e três algarismos. Então vou colocar aqui, ó. Primeiro vou colocar aqui, ó. Duas vogais, né? Então eu coloquei primeira vogal, segunda vogal. E três algarismos distintos. Então aqui eu tenho três algarismos aqui na placa também, ó. Então vai ficar 1, 2, 3. Então a placa é formada por duas vogais, então primeira vogal e segunda vogal. E três algarismos distintos. Aqui são os algarismos. Coloquei aqui, ó, duas vogais e três algarismos, certo? Então vou colocar aqui, ó. Aqui são as vogais e aqui os algarismos, ó. Algarismo. Então são duas vogais seguidas de três algarismos. Agora, você tem que ver o total aí de informações que você tem. Primeiro, são duas vogais, certo? Quantas vogais que eu tenho? Então eu posso utilizar 5 vogais, né? No alfabeto eu tenho 5 vogais. E quantos algarismos? 10 algarismos. E 10 algarismos. Certo? Vou utilizar essa informação aí. Primeiro, vamos colocar aqui primeiro as vogais. Para as vogais, eu tenho 5 possibilidades para as vogais. No caso aqui, a informação que eu posso repetir essas vogais. Se eu posso repetir as vogais, então eu tenho um total de 5 vogais, certo? Se eu posso repetir, eu posso colocar 5 vogais para aqui, para a primeira vogal, e 5 vogais aqui também, certo? Porque falou que eu posso repetir as vogais. Se tivesse falado que eu não podia repetir as vogais, você ia colocar 5 vezes 4, certo? Como pode repetir as vogais, você vai colocar 5 vezes 5. Os algarismos são 10. Agora, os algarismos são distintos, ou seja, você não pode repetir esses algarismos. Então, aqui, se são 10, aqui você vai colocar 10. Aqui, você vai colocar 9. E aqui você vai colocar 8. Agora, se pudesse repetir os algarismos, você colocaria 10 vezes 10 vezes 10. Então, os algarismos aqui são distintos. Agora, pelo princípio fundamental da contagem, o que você vai fazer? Multiplicar todas essas possibilidades aí. Então, vai ficar, multiplicando aí, vai ficar 5 vezes 5 vezes 10 vezes 9 vezes 8. Multiplicando aqui vai dar total de 18.000. O quê? 18.000 motos licenciadas, né? Um total de 18.000 placas. Então esse é o total de placas que no caso podem ser colocadas aí. Então assistam a essa explicação e depois vocês vão responder as questões de 6 a 10 da apostila. Até a próxima aula.